estudianers do meu coração! Segundo semestre chegou! Faltam apenas 3 meses para os maiores vestibulares do Brasil, incluindo o Enem. E o que a Prof. Letes quer saber do fundo do seu coração é como que estão os coraçõezinhos de vocês. Contem pra mim como é que vocês estão, como vocês estão lidando com o cronograma de estudo de vocês, com as propostas de redação que eu sei que vocês estão escrevendo. E se vocês não estão escrevendo, vocês vão começar a escrever agora, beleza? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais cuidadosamente sobre a estrutura da redação da FUVEST, o que difere essa redação da redação proposta pelo Enem, por exemplo, tá? Mas antes da gente começar, eu tenho uma super notícia para te dar. A partir do dia 14 de agosto, salva a data aí. Anota a data em todos os calendários, planners, Google Agenda, celular, se é analógica assim como eu. Então anota nas suas agendas, 14 de agosto. Nós aqui do estúdio vamos oferecer para os vestibulandos de medicina uma semana exclusiva para vocês. É a semana Estude Med, para que vocês se sintam mais preparadas e preparados para os vestibulares da FUVEST, de medicina, da FUVEST, da Unesp, da Unicamp e também, é claro, para o Enem, não é mesmo? Bom, muito bom, muito bem. Eu espero que vocês estejam lidando bem, controlando. Na verdade, controlar não é a palavra mais adequada. Eu espero que vocês estejam administrando bem a ansiedade desses coraçõezinhos, que é extremamente, naturalmente, eu ia falar, logicamente natural. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? É natural, gente. A gente anseia por tudo aquilo que é muito desejado. Mas a gente tem que saber administrar para não deixar a ansiedade nos paralisar. E uma das formas de a gente não deixar a ansiedade nos paralisar é a gente se imbuir de conhecimento e colocar em prática. Não só os estudos teóricos, mas também colocar a mão na massa, que é o que a gente vai fazer hoje. Hoje, na verdade, nós vamos olhar teoricamente para a redação da FUVEST para que você possa colocar a mão na massa com segurança, tá bom? Então, o que difere... Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, se você já é estudiano ou estudiana, você já sabe qual é o gênero textual pedido pela FUVEST, não sabe? Não sabe? Então vamos relembrar. A redação da FUVEST vai pedir, assim como o Enem, assim como a Unesp, o gênero... Deixa eu ouvir? Tô brincando. Pode escrever aí nos comentários, gente. O gênero dissertativo, argumentativo. É o gênero textual. O que significa, professora? Isso significa que a banca corretora da redação da FUVEST vai esperar uma estrutura específica que se adeque às características desse gênero textual. O gênero textual dissertativo argumentativo pertence ao tipo de texto dissertativo. E entre as características predominantes desse gênero textual, desse tipo de texto dissertativo, que vai dar vida ao gênero textual dissertativo argumentativo, é uma estrutura composta por uma introdução, desenvolvimento, que é o que a gente também conhece como argumentação, desenvolvimento da nossa redação, vulgo, aka, as known as, look at her. Olha só, eu falando em inglês aqui, gente, eu não sei nada de inglês, tá? Eu tô fazendo gracinha firula aqui pra vocês que entenderam aí a referência. Desenvolvimento, também conhecido como argumentação. Ó como a sua redação vai ficar aesthetic. E, tô surfando na onda, gente. E um último parágrafo de conclusão. Comenta aí quem pegou a referência. Eu não vou contar. Não vou contar. Eu quero só ver quem que pegou a referência. Então, gente, como vocês já sabem, assim como na redação do Enem, o texto... a questão não é a redação do Enem e da FUVEST, é o gênero dissertativo argumentativo.
Só que só saber esse esqueleto não é o suficiente. Eu preciso saber quais são as funções de cada uma dessas partes do texto dissertativo argumentativo para que esse gênero alcance o seu objetivo. O seu objetivo comunicativo, que é dissertar sobre uma situação-problema, argumentando em defesa de um ponto de vista que não é a sua opinião. É embasado, inspirado e iluminado pela sua opinião, obviamente, mas só falar eu acho que, para começo de conversa, você nem usa eu. A primeira pessoa não existe no gênero dissertativo argumentativo, tá bom? Mas assim, achismos não cabem no gênero dissertativo argumentativo. Eu preciso de argumentos. Eu preciso de fatos, eu preciso de dados, eu preciso de citações, eu preciso de outras informações que corroborem, reforcem, dialoguem com o meu ponto de vista. E o que é esse meu ponto de vista? É a minha tese que precisa estar presente aqui na minha introdução. Então, na minha introdução, eu vou fazer o quê? Eu vou contextualizar o meu leitor sobre o tema, porque o meu leitor não teve acesso à minha proposta de redação. Ele não leu os meus textos de apoio. Ele não sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho que introduzir o meu texto contextualizando o meu leitor. Eu preciso identificar a situação-problema, eu aponto essa situação-problema para que ele saiba do que eu estou falando. Especificamente, o tema é genérico, a situação-problema é específica e ela tem uma ligação com a sociedade, mesmo que essa ligação seja subjetiva, e eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. E, por último, mas não menos importante, eu vou apresentar a minha tese. Eu vou colocar aqui, ó, para tentar dar um destaque aqui, porque a tese é o ponto de vista que eu vou defender ao longo de toda a minha redação. Então, eu preciso apresentar a minha tese aqui na introdução para que eu consiga fazer esse diálogo, para que eu consiga selecionar argumentos, seja nos meus textos de apoio, seja do meu repertório sociocultural diversificado pessoal, que sejam coerentes com a tese que eu estou defendendo, que sejam coerentes com o ponto de vista que eu trago aqui na minha introdução. E é importante que esteja na introdução, porque senão a sua redação não vai fluir. Eu não tenho projeto de texto. Então, ó, também guarda essa palavra, projeto de texto. Ao longo da semana eu recebi algumas dúvidas em relação à redação da FUVEST. Tá? Vocês podem mandar mais, que aí depois a gente continua fazendo respondendo a essas perguntas. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou me pautar nas dúvidas que já foram recebidas, tá bom? Mas que uma dessas dúvidas vai ser sanada por meio do quê? Do projeto de texto. Eu preciso projetar o meu texto, eu preciso planejar o meu texto. E o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, é entender essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão e entender também quais são as funções de cada uma das partes do texto. Nos meus parágrafos de argumentação ou desenvolvimento, que podem ser de 2 a 3 parágrafos, tá? Aqui eu aludi a uma quantidade de 3 parágrafos, mas pode ser de 2 também, não tem absolutamente nenhum problema. Nesses parágrafos de desenvolvimento, nós vamos trazer os argumentos. Quem são esses argumentos? Vão ser dados, vão ser fatos. Vou colocar um em cada. Agora eu já comecei, vou terminar aqui. Vão ser citações, que vão reforçar esse ponto de vista. O texto tem esse nome também de origem... a palavra texto, ela vem da mesma origem latina da palavra tecido. Porque o texto, ele é costurado. Quando os professores de redação fazem essa analogia, não é à toa. A gente imagina que uma costura, eu sempre vou voltando aqui para a minha tese, para poder continuar desenvolvendo, produzindo palavra que me escapa, gente, eu não queria ser redundante, mas é desenvolver o texto mesmo, não ficar um texto superficial, né? Então, para ele avançar em argumentação, eu preciso ter muita clareza de como eu selecionei esses meus argumentos para defender o meu ponto de vista. E para isso, eu preciso saber qual que é o meu ponto de vista, qual que é a minha tese, e para isso eu tenho que fazer o meu projeto de texto, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Essa seleção, ela vai acontecer antes de você escrever. Você não vai sair escrevendo e colocando o que vier na sua cabeça de qualquer jeito.
Ou você pode fazer dessa forma, em um rascunho, e depois você vai fazer uma filtragem do que vai para sua redação, tá? Do que vai para o seu texto definitivo. Mas eu preciso de informações extra que não sejam tiradas da minha cabeça, para que elas reforcem esse meu ponto de vista. E eu preciso distribuir essas informações, esses argumentos, entre esses 2 ou 3 parágrafos, mas de uma forma que seja coesa e coerente. De uma forma que estabeleça, ó, anota bem isso daí, que isso é muito importante. Se você tem dificuldade na argumentação, se quando você escreve a redação, ela volta com o feedback, né? Ela volta com o comentário da professora, do professor. A argumentação pode ser mais bem desenvolvida, a argumentação está superficial. Normalmente a gente não fala que está superficial, né? Porque a gente quer incentivar vocês a escreverem, né? Então, se a sua dificuldade é essa, o que você precisa? Você precisa... Não é que me fugiu? Ah, lembrei! Você precisa estabelecer uma relação de causa e consequência que justifique para quem está lendo o porquê de você ter selecionado aquele argumento. Por exemplo, a minha situação problema é a queda do número de crianças vacinadas no Brasil. É um grande problema, é a volta de doenças antes erradicadas, porque existe uma queda de crianças que são vacinadas. Eu tenho um dado, eu tenho um número. O que esse número me revela? Ele me revela que existe uma relação de consequência do que é o retorno de doenças antes, outrora, erradicadas, em função de uma causa que é a queda do número de crianças vacinadas no Brasil, tá? Eu tô fazendo, dando exemplos aqui para vocês, tá? Um dos exemplos, a gente precisa ter muita clareza da relação de causa e consequência que nós vamos estabelecer. Então, aqui eu vou puxar uma setinha, que é muito importante, vocês têm que anotar isso daqui. Relação... Se está muito pequeno, vocês dão um zoom, principalmente quem tá no celular, né? Mas essa caneta é tão linda, gente, quero muito usar. Relação de causa e consequência. Professora, como que eu deixo clara essa relação de causa e consequência para o meu leitor, para minha leitora, para o meu corretor, para minha corretora? Você vai deixar essa relação clara, minha cara, meu caro estudianer, por meio do uso dos recursos coesivos. Pronomes demonstrativos, conjunções. Quando a gente estuda morfologia, lá em gramática, a gente não vê que tem 10 tipos de classes de palavras? Morfo é forma, logia é estudo, é o estudo da forma da palavra, né? Tem morfologia na biologia também, né? Enfim, é estudo da forma. A conjunção, ela é subdividida em várias outras categorias, vocês se lembram? Tem as conjunções consecutivas, que vão estabelecer relação de consequência. Tem as conjunções explicativas, que vão dar a ideia de explicação. Tem as conjunções adversativas, que vão estabelecer uma ideia de contradição, não é? Então, nós vamos usar e abusar desses recursos coesivos. E quando eu digo abusar, é para a gente poder variar esses recursos ao longo da nossa redação também, para não cair no famoso queísmo. Aí a gente usa só um tipo de conectivo, um tipo de recurso linguístico e coesivo para fazer toda a relação. Acaba também empobrecendo um texto que poderia ser mais enriquecido através do uso das técnicas textuais que a gente estuda aqui no Estude também, tá? Então, o segredo da argumentação, gente, é focar na relação de causa e consequência, saber ter um projeto de texto e ter muito clara qual é a sua tese para poder fazer uma seleção coerente com essa tese, tá bom? Ah, professora, eu preciso colocar um argumento em cada parágrafo? Não é que você precise, mas convenhamos que vai ficar mais organizado e você vai correr menos o risco de ter um texto expositivo, que é outro tipo de texto. Lembra no começo da live que eu comentei com vocês que o gênero dissertativo e argumentativo pertence ao tipo dissertativo. Tipo expositivo é outro tipo de texto. Não é isso, a gente não quer expor, a gente quer
dissertar e argumentar, tá? Então, para isso a gente precisa focar nessas características aqui, e se eu coloco um argumento em cada parágrafo, ele vai ficar mais organizado e mais aprofundado. Se eu coloco mais de um argumento no mesmo parágrafo, a tendência é que ele fique superficial ou fique um parágrafo muito longo, né? E aí a gente não consegue atender a estrutura e o seu texto não vai ficar aesthetic. E aí, voltando, como que a gente finaliza a estrutura da nossa redação? Nós precisamos de um último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. E aí, entra naquela dúvida que eu tinha comentado com vocês, eu ia deixar mais para o final da aula, mas eu já vou antecipar essa dúvida. É a dúvida da Carol? Não, é a dúvida do Gabriel. O que é preciso para fazer uma boa conclusão na redação da FUVEST? É o que o Gabriel perguntou ao longo da semana, nós fizemos algumas perguntas para vocês, abrimos, né, para vocês perguntarem. O que é preciso para fazer uma boa conclusão da FUVEST? É uma ótima pergunta, por quê? Porque a gente sabe que o Enem exige a competência 5, que é a nossa proposta de intervenção. Então, a gente acaba condicionando o nosso projeto de texto a uma conclusão que traga essa proposta de intervenção com os 5 elementos muito bem descritos. Ótimo. Só que a FUVEST, ela não exige proposta de intervenção. Significa que você não pode fazer essa proposta? Não, não significa. Você pode apresentar uma proposta de intervenção na FUVEST, sim. Mas se você não precisa, e aí nós entramos na questão da característica da FUVEST que se difere do Enem. Mas eu vou falar sobre ela na sequência. Se você não precisa, quais são as outras formas de concluir um texto? No caso da FUVEST, por exemplo. E o que eu falo, ao que me refiro quando eu falo de características diferentes da FUVEST? Se o gênero é o mesmo, né, professora? Qual que é a diferença? A grande diferença da FUVEST é que ela costuma trazer um olhar mais subjetivo, nem sempre, tá? Mas é possível que você se depare com uma proposta de redação que tem uma abordagem mais subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em tema de redação, nós pensamos em 3 eixos temáticos. O eixo que relaciona o ser humano com a sociedade, aquele que relaciona o ser humano ao meio ambiente e aquele que relaciona o ser humano com ele mesmo, tá? Então, no caso do Enem, para vocês terem uma ideia, no caso do Enem, nós temos um trabalho muito intenso no primeiro eixo, que é a relação do ser humano com a sociedade. A gente pode observar que os temas de redação do Enem, eles vão tratar de situações, problemas vividas no Brasil especificamente, né? E problemas muito palpáveis na sociedade. Quando eu vou para a FUVEST, eu tenho esse tipo de tema também? Tenho. Eles trabalham esses eixos temáticos mais objetivos, mais concretos? Sim. Só que a banca elaboradora das provas de redação da FUVEST se dão ao direito ao deleite, eu diria, porque eu acho delicioso produzir propostas de redação dessa forma, embora seja realmente desafiador escrevê-las, né, redigi-las, desenvolver textos nessas abordagens. Abordagens que permitam ao candidato, à candidata, fazer reflexões mais, não é efêmera a palavra, é subjetiva mesmo. Reflexões, por exemplo, da relação do ser humano com ele mesmo, reflexões em relação ao tempo, reflexões em relação... o tempo já apareceu, a questão do tempo, refletir sobre o passar do tempo, sobre como a gente usa o nosso tempo, o que significa o tempo, a relatividade do tempo já apareceu várias vezes nos últimos anos na FUVEST, tá? Então é interessante a gente dar uma olhadinha. Mas não só questões de psicológicas, né? Questões de personalidade. Por quê? Porque tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade casos de depressão, de ansiedade, né, de outros transtornos que, uma vez que afetam a saúde de um indivíduo, afetam a dinâmica de uma família, que afetam a dinâmica de um ambiente de trabalho. E isso vai se conectando ali
vai desembocar no sistema de saúde, que vai ficar sobrecarregado também, né? Entre outras coisas. Enfim, eu tô falando de forma genérica, uma das abordagens que podem ser pedidas pela FUVEST. Mas não é só a frase temática que pode ser um pouco mais diferente nesse sentido da FUVEST. Muitos anos atrás, não vou me lembrar agora o ano, eu poderia ter visto antes, né? 2009, pode ser que tenha sido isso. A belíssima FUVEST simplesmente colocou uma imagem de uma propaganda, tirou a marca, né, do cartão de crédito, a propaganda de um cartão de crédito com uma foto de um shopping, o slogan, e não deu frase temática, simplesmente. Você tinha que inferir, interpretar com base em um texto de apoio verbal e não verbal, qual era o tema, né? Que era a relação do sistema capitalista ali, né? Porque era cartão de crédito e tudo mais. Estamos falando do tema também de forma superficial, tá, gente? Mas vejam que tudo é possível quando a gente fala de FUVEST. Por outro lado, se a gente olha para o tema mais recente, a gente tem uma pegada muito parecida com a do Enem, uma coisa mais objetiva. Então, como não me desesperar, professora, para a prova de redação da FUVEST? Fazendo projeto de texto e colocando a cachola para pensar. Tem uma outra dúvida aqui, que é como aumentar o repertório cultural para a redação da FUVEST. Então, como que você pode se preparar para um estilo de redação que eu não sei muito bem o que esperar dela, né? A abordagem que vai ter. Além disso tudo que a gente acabou de ver, saber a estrutura, montar um bom projeto de texto, assistir as aulas do Estude, acompanhar as nossas semanas para vocês, que a gente faz com muito amor e carinho. Além, né, estudar as técnicas de redação e colocar em prática, é também a gente se expor à cultura. E não só aquilo que a gente considera cultura, aquilo que a gente julga ser cult, né? Mas é se abrir para a cultura popular de variadas maneiras. Além do cinema, lembra daquele tema polêmico do Enem? A democratização do cinema? Cinema, teatro, mas não só. Filmes, livros, revistas, podcasts de notícias, podcasts... Gente, para uma cabecinha pensante e questionadora, que está acostumada com um pensamento crítico, a analisar as coisas antes de sair desembuchando opiniões prontas, formadas sobre tudo, como dizia Raul Seixas, qualquer coisa é passível de se tornar um repertório cultural. Porque a gente tem a habilidade de relacionar e estabelecer causa e consequência entre todos os acontecimentos ao nosso redor. Então, desperta, cara, desperta, mina, acorda, olha ao seu redor, interprete os contextos que te rodeiam, observa as situações, problemas do seu bairro, da sua cidade. Né? O que está acontecendo? Reflita. Não sai por aí lendo o título de matéria e reproduzindo e encaminhando sem ler a matéria e falando e só reproduzindo o que já foi falado para se sentir parte de algum grupo. Você pode ficar em silêncio. Você pode maturar as suas ideias. Não é proibido pensar antes de falar. Você pode levar dias para chegar a uma conclusão. Não a da redação. A da redação você não tem dias, mas você tem dias para refletir ao longo do ano inteiro, para que quando você chegue na redação você aplique as técnicas e você não tenha tanta dificuldade, não seja tão... Gente, eu tô sem palavras hoje, literalmente. E não seja tão árduo você conseguir estruturar a sua redação. E aí volto à dúvida, né, inicial, que é como fazer uma boa conclusão. Além do modelo tradicional do Enem, que é apresentar uma proposta de intervenção para a situação, problema que você trouxe aqui, que você identificou inicialmente, você pode trazer uma reflexão, dependendo da abordagem do tema, se ela for mais subjetiva. Você pode propor uma pergunta retórica, você pode fazer uma conclusão mais provocativa, né? Você pode deixar no ar, você pode começar a apresentar uma proposta de intervenção, mas sem aquele comprometimento de trazer todos os elementos para fazer aquela coisa toda mecânica, de trazer um agente, o que, como, quais os efeitos na sociedade, embora seja muito mais completo, né? E a gente garanta, se o seu texto ele estiver todo estruturado dessa forma, vai ser muito mais coerente. Mas percebe que sob essa perspectiva,
talvez seja até um pouco mais fácil a gente fazer a conclusão na FUVEST do que no Enem, por exemplo, tá? Deixa eu ver a outra. Tá. Vou deixar essa por último. Eu queria fazer um comentário. Tá, redação da FUVEST. Essa última dúvida é o último diferencial da FUVEST. Vamos recapitular, tá? O que eu preciso? Eu preciso fazer um projeto de texto entendendo que a estrutura do texto dissertativo e argumentativo é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sei quais são as funções da introdução e eu vou contextualizar o meu tema, apresentar a situação, problema e a minha tese na introdução. Eu vou selecionar argumentos lá no meu projeto de texto, distribuídos entre 2 a 3 parágrafos, estabelecendo uma relação de causa e consequência com a minha tese, e eu vou fazer uma conclusão ou reflexiva, ou provocativa, ou propositiva, no último parágrafo, tá? Para arrebatar a minha redação de forma técnica. Beleza? Beleza. Falei também sobre as diferenças de abordagem da redação da FUVEST, que se permite ser mais subjetiva às vezes, e podem ter textos de apoio únicos. Interpretar os textos de apoio é fundamental. Por quê? Eu não acabei de falar que anos atrás a FUVEST não deu frase temática? Quando eu falo frase temática, gente, eu estou me referindo àquela frase no final, sabe? A gente lê todos os textos de apoio, aí no final normalmente a maioria dos vestibulares vai trazer no final. Com base nos seus conhecimentos, na leitura e interpretação dos textos de apoio, redija um texto dissertativo argumentativo para o tema, e a frase, em negrito, né? A FUVEST pode se dar o direito de simplesmente não colocar essa frase. E mesmo que ela coloque, você precisa ler muito atentamente os textos de apoio. Os textos de apoio de uma proposta de redação não estão ali à toa, eles não são selecionados ao bel prazer do elaborador, da elaboradora. Existe uma equipe que seleciona esses textos, entendendo que eles vão apoiar a sua interpretação para que você chegue a conclusões que tragam uma produtividade para o seu texto. Da mesma forma que você não vai sair colocando qualquer argumento na sua redação, você tem que selecioná-los antes, eles têm que ser coerentes. Então, leia os textos de apoio de todas as propostas de redação, mas especialmente da FUVEST, com um cuidado e questionando por que esse texto está aqui, o que esse texto está fazendo aqui, o que ele quer me dizer em relação a esse tema que a FUVEST está me propondo, tá? Então, essa é a penúltima coisa que eu estava quase me esquecendo de falar para vocês. E a última dúvida é da Maria Eduarda, muitíssimo importante essa dúvida, tá? A Duda pergunta, a FUVEST exige título na redação? Quais as dicas para criar título? Perde ponto se o título não for tão bom? Se o título não for bom, você não perde ponto, mas você perde ponto se você não apresentar o título. Então, respondendo a pergunta, foi um parto para fazer essa seta aqui, gente. A produção fez uma seta muito bonita para no final das contas eu repetir a palavra. Perdão, produção. Então, você precisa apresentar um título. Se o título não for tão... O que é um título bom? É um título que seja coerente. Ele não precisa ser um título de marketing, um título publicitário, tá? A minha dica, eu vou contar da minha experiência pessoal. Eu sou formada em letras, tenho pós em comunicação e marketing e já trabalhei em agência de publicidade. Eu era redatora publicitária. Para mim, era um parto escrever títulos. Títulos, não títulos de redação, títulos, as frases que vão para outdoor. Por quê? Porque tem que ser curto, tem que ser o mínimo possível de palavras numa frase que comunique o máximo possível de sentidos. Isso é muito difícil de conseguir, sabe? De ter esses insights, né? Quando a gente vê numa propaganda, você fala, nossa, que genial! Eles ficam ali descartando possibilidades por horas, fazendo aquele tal de... tem uma amiga minha que chama, também professora, que chama de toró de ideias. Eu acho muito mais legal que brainstorm. Mas, enfim, eles fazem essas reuniões de brainstorm e vão lá, várias cabecinhas, pensando para chegar a um título de outdoor, de publicidade digital, enfim, que seja. Você não vai ter esse tempo todo. Então, qual é a minha sugestão de ex-redatora publicitária e de pessoa, ser humano,
que tem muita dificuldade com títulos e prefere não colocar títulos nas suas redações quando as escreve escreva seu texto primeiro, depois dê o título na redação. Mas deixa o espaço do título para você não esquecer, pelo amor da deusa, tá? Mas por que eu falo isso, da gente escrever a redação primeiro? Porque aí você vai ter um título mais coerente. Às vezes você pensa num título muito próximo do tema e ele fica muito abrangente. Às vezes você pensa num título, na hora que você começa a desenvolver os seus argumentos, você percebe que ele não ficou tão legal assim. Ou você tem um insight no meio da redação, né, da escrita da sua redação, e aí você fala, nossa, talvez fosse mais legal. De qualquer forma, você pode colocar várias opções, igual o tal do brainstorm que os publicitários fazem, né? Uma nuvem de palavras, de opções, e aí ao longo da sua escrita você vai deixando maturar essas ideias. Mas a minha dica principal é essa, gente. Não se descabelem de, tem que ser um título criativo, tem que ser um título uau. Não tem problema se ele não for bom. Você só vai perder ponto no título se ele tiver ofensa, né? Ou se realmente ele tiver algum problema, algum desvio linguístico considerável ali. Mas do contrário, você só vai perder ponto em relação a título na FUVEST se você não apresentar título na FUVEST. Tudo bem, minhas queridas e meus queridos? Deixa eu hidratar a minha gargantinha. Jesus amado. Então, ó, recapitulando. Na aula de hoje, nós vimos como é a estrutura da redação da FUVEST, quais são as características que a diferem de uma redação do modelo Enem. Estamos no segundo semestre e há 3 meses dos grandes vestibulares. Então, além da aula de hoje, que estamos dando de presente para vocês, refrescarem a memória de vocês em relação à FUVEST, para vocês melhorarem essa redação caso vocês estejam prestando esse vestibular ou que pretendam prestá-lo, mesmo que não seja esse ano, que seja no ano que vem, enfim, não importa. Além dessa aula, né, que preparamos com muito carinho para vocês, anotou? Quem não chegou ainda no início da aula, ó, agora, espertos, anotem a data, 14 de agosto, nós aqui no estúdio vamos fazer a semana Estude Med. Semana Intensivo Med. Errei o nome, gente. Estude Med é o nosso plano maravilhoso também. Semana Intensivo Med, a partir de 14 de agosto, para candidatas e candidatos dos vestibulares de medicina da FUVEST, da Unesp, da Unicamp e também, obviamente, do Enem. Vocês não podem perder essa semana, gente. Além das aulas de redação e de outras aulas de outras disciplinas que vocês já têm aqui no nosso canal, nos nossos canais, né, nas redes sociais, essa semana ela é específica para você que sonha em passar em medicina. E que se tudo der certo, eu vou estar aqui para ouvir o seu comentário lá em uma das nossas lives falando: Lê, muito obrigada, passei, tô feliz ou não, estou muito triste, sofrendo muito, varando madrugadas de estudo, de anatomia. Não, brincadeira, gente. A gente é feliz na sofrência também. E vocês que estão prestando medicina, vocês sabem, né? Vocês sabem que não é fácil, né? Plantão, querida, ó. Não é fácil, não. Mas é uma profissão maravilhosa e é totalmente justificável que vocês estejam tão envolvidos e entusiasmados para prestar o curso de medicina, tá bom? Então, não percam. Se tiver mais alguma dúvida em relação à redação da FUVEST, vocês vão mandando aí pra gente. A gente, ao longo dos próximos dias, vai respondendo pra vocês, tá? E eu espero vocês na semana Intensivo Med, 14 de agosto. Intensivo Med, semana Intensivo Med, 14 de agosto. Para você, candidato, candidata aos vestibulares de medicina da FUVEST, da Unesp, da Unicamp e do Enem. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo grandessíssimo, enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Estude.